Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira hoje, amém? Para a glória de Deus. Vamos então à palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas. Vamos ler Lucas 16, a partir do versículo 19, do 19 ao 31. Uma passagem em que Jesus está contando uma parábola, uma história, né? E a história é a história do rico e Lázaro, amém? Vamos meditar nesta palavra então, vamos ver o que Deus tem para nós hoje, que Ele tem a nos dizer, a nos ensinar, através da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa e não volta vazia, amém? Amém. Então, Lucas 16, versículo 19 ao 31, enquanto isso nós vamos louvar ao Senhor. Tu verás a glória de Deus. 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 Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. 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 Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós veremos a glória de Deus, amém? Amém. Vamos lá, vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para adorar, bendizer e exaltar o Teu nome, que é santo e que é poderoso. Graças te damos, ó Pai, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, por tudo que temos comer, vestir, beber, Senhor. Obrigada, Pai, porque temos saúde, paz e vida em abundância, que é o que diz a Tua palavra. Guarda, livra, protege cada vida que aqui está, Senhor. Que tudo aquilo que vem contra eles o Senhor possa paralisar agora, todo o mal, toda a investida das trevas, tudo que não vem da Tua parte, seja desfeito agora, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados. Amém. Vamos então a palavra que está no livro de Lucas,
Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, que fala do rico e de Lázaro. Vamos ler então? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e vocês estão em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou seja, do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. Amados, esta palavra está lá no livro de Lucas 16, a partir do versículo 19, e Jesus está contando uma história aqui, né? E Jesus, pelo contexto do capítulo 16, Jesus está contando essa história, porque Jesus estava lá no meio dos fariseus, né? Pregando a palavra, convivendo com os fariseus. E Jesus conta esta parábola que Lázaro, existia um homem rico, né, que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias, mas que diante do portão da casa deste homem rico tinha Lázaro. E quem era Lázaro? Lázaro era um mendigo que fora deixado lá, coberto de chagas, e este ansiava por comer o que caía da mesa deste homem rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegando o dia que esse mendigo morreu, né? E os anjos do Senhor levaram ele para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, né? Então, a parábola diz, a história que Jesus conta diz que no Hades, para quem não sabe, é inferno, lugar de dores e sofrimento, né? No Hades, onde estava sendo atormentado. E diz que esse rico olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão e pediu por misericórdia, mandou que Lázaro molhasse a ponta do dedo, né? E trouxesse água fresca para colocar na língua dele, porque ele estava sofrendo muito neste fogo. Então, meus amados, Jesus estava pregando para pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham a incredulidade no coração, pessoas que amavam mais o dinheiro
do que amava a Deus. E por isso Jesus Cristo, ele conta esta parábola. Jesus sempre conta uma história, né, com o intuito de que buscar o nosso coração, que o nosso coração se volte para a palavra de Deus, para os profetas de Deus, que o nosso coração se volte para o arrependimento. E aqui, no contexto ali do versículo 16, tem o versículo 13 que diz que Jesus estava pregando para aqueles homens que nenhum servo pode servir a 2 senhores. E Jesus está falando aqui do amor ao dinheiro, né? Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós sabemos que este homem rico era um homem que amava as riquezas, um homem tão avarento que quem estivesse na porta dele, mesmo que estivesse necessitando, ele não ajudava. Então ele teve riquezas, ele teve comida, ele teve abastança, era um homem abastado, era um homem rico, mas era um homem que era avarento, amava a riqueza, amava o dinheiro, mas não ajudava ninguém. Então Jesus está dizendo, este homem morreu e foi para o inferno. Este homem morreu, foi para o inferno, mas Lázaro, que era mendigo, que morreu com o corpo cheio de chagas que eram lambidas pelos cães, homem que sofreu, que não recebeu ajuda, ele foi para o seio de Abraão, foi para o céu. Então Jesus, usando esse contexto, usando essa parábola, falando que existe céu, que existe inferno, e que esse status após morte não pode ser mudado, né? Que ainda aqui na terra eu preciso amar a Deus, servir a Deus de todo o meu coração. Eu não posso ser como um fariseu, ter um coração avarento, um coração religioso, ter uma falsa religiosidade, né? De ser bom, de ajudar os outros, mas na verdade o meu coração ama as riquezas, ama o dinheiro. Porque Deus, ele sabe o que tem no meu coração. Deus, ele sabe se eu amo a Deus e se eu amo o meu próximo e se eu faço a bondade que eu pratico. As obras que eu pratico são obras que me levam para a salvação, que me levam ao arrependimento. O lugar onde nós devemos nos arrepender, onde nós devemos ouvir a palavra de Deus é aqui e mudarmos de vida aqui, mudarmos o nosso destino ainda em vida. E Jesus contou essa história para que eles entendessem que todos aqueles que são avarentos, que amam o dinheiro, que amam as riquezas, né, podem não entrar no céu. Por quê? Porque muitas vezes eles querem só saber do dinheiro, eles não querem ajudar quem precisa de ajuda, eles rejeitam quem é de Deus, rejeitam a mensagem da Bíblia, rejeitam as mensagens dos profetas. E está claro nessa mensagem porque Deus diz, não enviaremos Lázaro para te socorrer, porque você teve oportunidade em vida de fazer o bem, você teve oportunidade de amar a Deus e você foi avarento, você amou as riquezas, você não ajudou ninguém. Então, essa é a resposta da palavra de Deus, né? Não haverá socorro para ninguém depois da morte, não haverá mudança para ninguém depois da morte. Aqui na terra é o lugar de nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o nosso próximo e fazer o possível para que nós ajudemos o maior número de pessoas possível, para que nós resgatarmos as almas que estão longe da presença de Deus. Não é momento de sermos fariseus, de sermos religiosos, amante do dinheiro, amante das coisas dessa terra, nos colocarmos numa cadeira, numa poltrona, como se nós fôssemos Deus na terra, porque eu tenho dinheiro, eu faço, entra quem eu quero. Então o Senhor está dizendo, falando conosco hoje nesta tarde, e para aqueles que pensam que terão socorro, não terão socorro mais. Após a morte, ou é céu ou é inferno. O momento de nós aceitarmos Jesus e nos arrependermos dos nossos pecados, amarmos a Deus e termos acesso à salvação é aqui nesta terra. E Jesus responde, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam, né? Por que
ele respondeu isso porque o rico queria que Lázaro fosse socorrer. E Abraão disse: não, você não vai ser socorrido, você vai permanecer aí no sofrimento, porque Lázaro lá estava sofrendo, necessitava de ajuda e ninguém o ajudou. Então, lugar de sofrimento, inferno, e não seremos socorridos no nosso sofrimento, ficaremos lá sofrendo, não será enviado ninguém, porque aqui o lugar de nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, confessarmos e mudarmos de vida, mudarmos a nossa visão, mudarmos, deixarmos a hipocrisia de lado, deixarmos a falsidade de lado, deixarmos o amor ao dinheiro, o amor à riqueza de lado. Porque quem não quiser ir para o inferno vai ter que ler a Bíblia, vai ter que ouvir os profetas. É o que a palavra de Deus está dizendo. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, porque Lázaro queria que fosse enviado alguém para ir à casa do pai dele, para avisar os irmãos que aquele destino cruel, que ele estava, aquele lugar horrível que ele estava, existia, que os familiares se convertessem. Então, lugar de se converter é lugar de estar na presença de Deus, lugar de se converter é na igreja. Após a morte não tem mais o que mudar. Se você morreu, aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, está cumprindo os princípios bíblicos, está em paz com Deus, está em dia com seus deveres cristãos, o céu é o teu lugar. Mas agora, se você foi um crente, um cristão hipócrita, rico, amante das riquezas, que não ajuda ninguém, que não abençoa ninguém, o inferno te espera. É forte essa palavra, mas são as palavras de Jesus. E não haverá socorro, status definido, não haverá socorro. Amém, amados? Eu sei que a palavra pode ser forte, mas é o que Jesus está falando aqui. Muitos vão querer ser socorridos, mas depois que for para o inferno, depois que estiver no sofrimento eterno, não haverá mais chance. Então, aqui o versículo 31, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Ainda que os mortos tenham uma nova profecia, uma nova palavra, nada vai vencer a palavra de Deus, nada vai vencer os ensinamentos de Jesus Cristo. Não darão ouvido, se não estão dando ouvido à palavra de Deus e aos profetas de Deus, muito menos darão ouvidos aos mortos que ressuscitarem. Amém, amados? Então, amém. Que nós possamos dar ouvido à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Ela não vai retornar vazia. Ela vai vir, vai cumprir sua função, que é abrir os nossos olhos espirituais para realidades que estão diante de nós. Amém? Às vezes nós estamos sendo avarentos, nós estamos sendo hipócritas, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Então, esse recado que Jesus estava dando, ele estava falando com os fariseus para deixarem de serem amantes do dinheiro, né? Porque amam o dinheiro, amam as riquezas e deixam de amar a Deus, deixam de amar o seu próximo, muitas vezes de prestar ajuda e socorro àqueles que necessitam. Amém? Fique com esta palavra e vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, que diz assim: que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda,
porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e ele mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar então? Amém. Vamos orar para que Deus tenha falado através dessa palavra, para que nós venhamos a nos voltar para Deus, nos voltar para Jesus, buscarmos a nossa salvação, as nossas bênçãos, ainda aqui, né? Nos voltarmos para Deus, para que a nossa salvação esteja garantida. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Que nós possamos, Pai, não sermos avarentos, religiosos, hipócritas. Que nós possamos voltar com nossa mente, nosso coração voltada para Deus, para amar a Deus e amar o nosso próximo. Que nós possamos, Pai, nos analisarmos a nós mesmos, nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, Pai. Entreguemos para Jesus tudo aquilo que não vem de Ti, que nós possamos entregar aos pés da cruz aquilo que não provém de Deus, porque o dinheiro não traz salvação, as riquezas não traz salvação. Nós, como seres vivos, como pessoas, nós temos a Bíblia, nós temos os profetas, e isso é o que nós devemos dar atenção à palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, todos aqueles que estão, Senhor, nos maus caminhos, que o Senhor possa trazê-los de volta, que o Teu Espírito Santo possa convencer do pecado, convencer da palavra de Deus que traz vida, que traz salvação para nós, Pai. Perdoa, Senhor, os pecados do Teu povo, aqueles que estão aqui, Senhor, que o Senhor possa derramar vida, saúde e paz sobre eles, e que a Bíblia, a palavra de Deus, continue sendo a esperança da salvação, continue resgatando vidas, Pai, do inferno. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, toda a voz maligna que tem falado conosco, que tem nos lançado, Senhor, a olhar para as coisas deste mundo, para as riquezas. Caia por terra em nome de Jesus toda a hipocrisia, toda a avareza, tudo aquilo que nos leva, Senhor, a ficarmos distante de Ti, distantes da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua palavra fique gravada nas tábuas do nosso coração e que nós não venhamos a pecar contra Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém. Amém, amados? Amém. Fiquem na paz, então, do Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã.